esclarecedora a entrevista com Bjorn Lomborg. Então, ele se refere à opinião do autor do texto 1 como esclarecedora. A posição dele é favorável ao autor, à opinião do autor do texto 1. Então, a alternativa C é a correta. A D, a posição do autor do texto 2 é irônica, referente à opinião do autor do texto 1? Não existe uma ironia. E é questionadora? Não. Ele não questiona, ele apoia a posição do autor do texto 1. Então, nós temos a alternativa C como correta. A posição do autor do texto 2 é favorável ao tema discutido no texto 1. Vamos para a questão 8. Leia o texto abaixo. Das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Você acabou de ler o poema das pedras de Cora Coralina. Leia também os seguintes versos escritos por outro poeta, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Se compararmos esses versos de Drummond aos de Cora Coralina, veremos que nos dois poemas foi usada a imagem da pedra para simbolizar a afetividade. Não, percebam que aqui a imagem da pedra, ela não faz referência à afetividade, ao afeto. B, a comodidade, não. Nada foi cômodo. Não existiu comodidade, não fala de comodidade nos poemas dos dois autores. C, a imagem da pedra ela foi utilizada para simbolizar, será que foi a dificuldade? Sim, percebam que a Cora, ela faz referência, durante toda a sua vida, existiu pedras em seu caminho. Então, essas pedras, elas se referem à dificuldade que ela teve durante a vida. E aqui no poema de Carlos Drummond de Andrade, também a pedra, ela se refere às dificuldades em seu caminho. Então, a opção correta, letra C, dificuldade. D, fidelidade, não. A imagem da pedra não tem referência com fidelidade. E a alternativa é simplicidade, também não tem a ver. Então, opção correta, alternativa C. Próxima questão. Questão D. Questão 9, desculpa. Leia o texto abaixo e responda. Percebam que nós temos aqui uma charge onde o pai e o filho estão aqui meio que em divergência. O filho chega da escola trazendo um trabalhinho da escola com um desenho de uma árvore e diz: papai, feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. E o que o pai está fazendo? O pai está acabando com o meio ambiente, está desmatando. Então, a charge destina-se a criticar o conflito existente entre as gerações? Não existe esse conflito entre as gerações. B,
A charge, ela destina-se a conscientizar os leitores da importância de preservar a natureza? Sim. Essa é a alternativa correta, pois aqui a gente percebe que o pai está desmatando, enquanto o filho, ele vem com o trabalho da escola, desejando feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. É meio que contraditório tudo isso, né? Então, essa charge, ela visa conscientizar os leitores da importância de preservar a natureza. C. Apontar o desperdício de um desmatamento mal planejado? Não. E D. Salientar um processo ainda rudimentar de trabalho rural? Também não. A charge não faz referência a isso. Então, a alternativa correta é a opção B, que a charge visa conscientizar os leitores da importância de preservar a natureza. E por último, a questão 10. Leia o texto abaixo. Quem não se comunica? Havia no Rio de Janeiro, nos anos de 1920, um gramático famoso, professor do Pedro II, inimigo dos galicismos, dos pronomes mal colocados e da linguagem descuidada. Falava empolado e exigia correção de linguagem até em casa com a família. Uma vez esse gramático foi passar férias em um hotel fazenda, em Teresópolis. Lá, um dia, decidiu dar um passeio a cavalo pelos terrenos da fazenda, por segurança e acompanhado de um cavalariço montado em um burrinho. Pelas tantas, o cavalo do gramático disparou. O cavalariço foi atrás em seu burrinho, gritando: "Doutor, puxa a rédea! Doutor, puxa a rédea!" Nada aconteceu, até que o cavalo saltou um valado e jogou o gramático numa moita de urtiga. Finalmente o cavalariço o alcançou, levantou-o e ajudou-o a se livrar de uns espinhos que se grudaram nele. "Doutor, por que o senhor não puxou a rédea?" "Eu vinha gritando atrás, doutor. Puxa a rédea, doutor. Puxa a rédea." O gramático, já senhor de si, perguntou: "E o que é puxar a rédea?" "É fazer isso, ó." E fez o gesto explicativo. "Ah, dissesses, sofreia o corcel, eu teria entendido." Leia novamente o texto, quem não se comunica, para responder a questão abaixo. Esse texto é um artigo? Não encontramos características de artigo no texto apresentado. Esse texto é um relato? Não. Sabemos que as características de um relato, nós temos informações pessoais, geralmente ele vem narrado em primeira pessoa. Também não temos uma característica de um relato. Uma carta? Também não. Uma crônica? Sim, esse texto é uma crônica. Por quê? Percebam que as características da crônica são: a crônica geralmente ela narra fatos do cotidiano, vem publicado em sites jornalísticos, em jornais, né? E é um texto bem breve, com uma linguagem simples, e ela visa contar qual é o intuito da crônica: contar situações vividas no nosso dia a dia. E então, percebam que a alternativa correta é crônica. Esse texto é uma crônica, pois fala de um fato que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, aí entre o gramático e aí também o seu segurança. Então, e por que não é uma fábula? Esse texto não é uma fábula porque a fábula ela sempre vem com uma crítica e
no final existe uma lição de moral. Então, a alternativa correta é a letra D, uma crônica. Pois bem, pessoal, finalizamos a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado o maior número de questões e tenham mais dedicação agora em diante referente aos próximos simulados que vocês irão fazer. Tenham todos uma boa noite e até mais.